Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, ou depois da meia-noite. E se você está 100% perdido no nosso cronograma de dezembro, estamos tendo um especial de Natal, onde estou postando 2 vídeos por semana, um na quarta e um no sábado, exceto pela última semana, que já é a semana que vem, dia 28, onde teremos vídeo apenas na quarta-feira. Depois disso, eu entro de férias por 2 semanas e a gente volta para o nosso conteúdo normal no dia 18 de janeiro. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu queria dar um Feliz Natal para todos vocês, afinal esse vídeo está saindo na véspera de Natal, então aproveitem muito, fiquem com a família de vocês, ou não, se quiser ficar sozinho também, ficar com os amigos, tá tudo certo. Mas aproveita, e ano novo também tá chegando aí, aproveitem muito. E que 2023 seja um ano muito bom pra todo mundo, porque eu sei que 2022 foi um ano difícil para 90% dos brasileiros. Mas eu já tô falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. A virada do ano no Japão é celebrada de uma forma um pouco diferente da nossa, e lá, esse dia é conhecido como Omisoka, sendo considerado como um dos dias mais importantes do ano. E diferente daqui, onde o ano novo é mais visto como uma época de festas, lá tem um significado mais religioso, cheio de costumes e tradições, e é mais com uma passagem espiritual para o novo ano. Mas, infelizmente, para a família Miyazawa, não existiria o próximo ano. Mikio Miyazawa, de 44 anos de idade, trabalhava para uma empresa de marketing chamada Interbrand. E só para vocês terem noção, essa empresa tinha escritórios em mais de 20 países e eles já tinham trabalhado com marcas gigantescas, como por exemplo a Microsoft, a Nissan e a Xerox. Pois é. E de acordo com seus colegas de trabalho, Mikio era um homem muito agradável e não era o tipo de pessoa que fazia inimigos. Até onde eu sei, ele tinha um total de 0 inimigos. Ele era casado com uma mulher chamada Yasuko Miyazawa, e eu já preciso pedir perdão porque é um caso japonês, então a minha pronúncia, vocês sabem, vai ser infelizmente terrível, mas eu vou tentar o meu melhor, prometo. Yasuko tinha 41 anos de idade e ela e Mikio, na verdade, tinham personalidades muito parecidas. Ela foi descrita como sendo bondosa e compassiva e ela trabalhava como professora em uma escola local. E o resto do seu tempo ela passava com os filhos, Nina, de 8 anos de idade, e Ray, de apenas 6. Na época, Nina estava na 2ª série do Fundamental, e de acordo com todo mundo que a conhecia, ela era uma menina muito brincalhona e divertida, que adorava futebol e balé. Ou seja, o melhor dos 2 mundos. Já Ray, o caçula, tinha acabado de ser diagnosticado com problemas de fala, e desde então ele começou a ter ajuda profissional para que mais tarde isso não se tornasse um problema. Em 1990, a família se mudou para Setagaya, que é um dos 23 distritos de Tóquio, sendo o 2º maior de todos e que fica localizado a sudoeste da cidade principal. E quando eles se mudaram para lá, eles gostaram muito, tanto do local quanto da vida que estavam levando. Porém, alguns anos depois, a prefeitura decidiu que eles queriam fazer um super parque e para isso eles precisavam se livrar das casas que tinham em Setagaya. Então, basicamente, eles começaram a comprar todas as casas e a galera foi indo embora e indo embora. Até que chegou o ponto em que, em 2000, só tinham 3 casas na região, de 3 famílias, sendo uma delas a família Miyazawa. E o que antigamente era um bairro bem habitado, com 200 casas, se tornou praticamente um local abandonado,
Então, com isso, a família tinha planejado que em 2001 eles se mudariam, o que infelizmente não aconteceu. Mas, antes de seguir para o caso, vamos falar sobre a casa onde eles moravam, porque tanto a casa quanto a localização é de extrema importância para o caso de hoje. Para quem via de fora, parecia uma casa grande, mas, na verdade, naquele espaço ali tinham 2 casas. Era algo mais parecido com um duplex do que qualquer coisa, porém, não tinha nenhuma conexão interna entre as duas. Então, se você quisesse se locomover de uma casa para outra, obviamente você teria que sair e entrar por uma outra entrada externa. O lado bom para a família de morar em uma casa com esse tipo de layout era o fato de que eles conseguiam morar ao lado, tipo, literalmente vizinhos, da irmã mais velha de Yasuko, chamada Anne. E Anne tinha passado 8 anos viajando com seu filho para a Inglaterra. Quer dizer, viajando não, né? Morando. Porém, nos anos 2000, eles decidiram voltar. E acontece que eles haviam passado 8 anos fora porque Anne era casada com um homem que trabalhava em uma empresa automobilística, então ele viajava muito, tipo, literalmente o tempo inteiro. Então a família tinha que viajar com ele. Então, por conta disso, 90% do tempo, a única pessoa que morava naquela casa era a mãe, chamada Asahi. Como eu falei pra vocês, nessa época existiam apenas 3 casas restantes e a maior atividade da área acontecia na pista de skate que ficava logo atrás da família Miyazawa. E quando eu digo logo atrás, é porque era realmente logo atrás. A única coisa que separava os dois era uma cerca que ficava praticamente grudada no fundo da casa da família. E como vocês devem imaginar, isso chegou a causar alguns pequenos confrontos. Na semana anterior ao Ano Novo, Mikio chegou a ter uma discussão ali com um grupo de adolescentes bem desagradáveis que estavam fazendo um barulho assim insuportável. Acho que era muito além do normal, então estava incomodando, né? Querendo ou não, eles moravam atrás do parque. E na mesma semana, uma testemunha chegou a ver Mikio discutindo com um outro grupo de jovens rebeldes. Porém, a diferença era que dessa vez esses jovens participavam do Bososoku, que é nada mais, nada menos do que uma gangue de motociclistas extremamente violenta. Uma coisa esquisita que estava acontecendo naquela época era o fato de que muitos vizinhos, quer dizer, muitos não, porque só tinham 3 casas, mas a galera ali que morava ao redor, incluindo as pessoas que frequentavam o parque, começaram a perceber que alguns animais estavam aparecendo mortos e torturados. E mais tarde foi descoberto que a pessoa que estava fazendo isso era um funcionário de um banco, mas eu não consegui encontrar nenhuma informação que explicasse o porquê que ele estava fazendo isso, se ele tinha algum problema mental ou se, quem sabe, ele era um psicopata, não sei, mas tava aí uma coisa esquisita acontecendo. Mas calma, essa não era a única coisa esquisita. No dia 25 de dezembro, Yasuko chegou a comentar com seu sogro que tinha um carro desconhecido parado em frente à sua casa. E isso não aconteceu uma vez, e sim vários dias repetidos. Aquele carro estava ali, parado. E isso era estranho porque tinha estacionamento para quem queria frequentar os parques. Então não fazia muito sentido aquele carro estar daquele lado da cerca e não do outro. Considerando que se você estacionasse desse lado, que era onde ficavam as casas, você teria que literalmente pular a cerca para chegar no parque de skate. Então, assim, suspeito. Apenas 2 dias depois, no dia 27 de dezembro, um homem de aproximadamente 40 anos de idade foi visto andando ao redor da casa da família Miyazawa. E no dia 29, um homem foi visto na estação de Seijo-Kuenme, que fica a poucos quilômetros da casa da família. E apesar de não parecer nada demais, de acordo com as testemunhas, ele estava mal vestido para o tempo, né, a temperatura que estava fazendo naquele momento. E isso porque ele estava vestido como o skatista costumava vestir e ele estava segurando a mochila. E novamente, não parece nada demais, porém, lembrem-se da forma que ele estava vestido, porque será importante para mais tarde. E para piorar a situação, porque sempre piora, no mesmo dia, um homem foi visto em uma área comercial que ficava perto da casa, onde ele comprou uma faca de sashimi. Isso é importante porque naquele dia ele foi a única pessoa que comprou esse tipo específico de faca. No dia 30 de dezembro, novamente, um homem com a mesma descrição foi visto perto da estação de Sengawa. Ele foi descrito como tendo cerca de 35 a 40 anos de idade e essa estação ficava muito perto da casa da família. Enquanto isso, a família estava se preparando para o feriado.
Aparentemente, por volta das 6 horas da tarde, alguns membros foram fazer compras e isso foi confirmado por uma testemunha que os viu em um shopping nesse mesmo horário e também por um vizinho que chegou a passar pela casa por volta das 6h30, mas o carro da família não estava lá. Por volta das 7 horas da noite, Yasuko chegou a ligar para sua mãe e apesar de elas morarem praticamente na mesma casa, onde era meio que dividida ali apenas por uma parede, elas respeitavam muito o espaço uma da outra, então elas nunca chegavam na casa da outra sem avisar, sem perguntar se poderia ir ou algo do tipo. Então elas usavam muito o telefone para conversarem, principalmente coisas básicas e rápidas que não precisava que elas se locomovessem. E pouco tempo depois, Nina, a filha, foi para casa da avó para que elas pudessem assistir um programa de TV, onde ela ficou até as 9h30 da noite. E então, depois disso, ela voltou para casa. O último movimento conhecido da família aconteceu por volta das 10 horas e 38 minutos, quando Mikio acessou seu e-mail para ler um e-mail enviado do trabalho. E como seu computador era protegido por senha, acredita-se que tenha sido realmente ele. Na manhã seguinte, dia 31 de dezembro, a mãe de Yasuko, Asahi, ligou para a casa da família Miyazawa, só que ela não teve nenhuma resposta. Então, mais tarde, ela tentou ligar de novo várias vezes e novamente nada. E ela achou isso bem esquisito porque o carro da família estava na garagem, ou seja, eles estavam em casa e era muito incomum eles não atenderem o telefone, praticamente nunca acontecia. Então, por conta disso, a Asahi saiu de sua casa, deu a volta e começou a bater na porta, porém, ninguém atendeu. Como a porta estava trancada, ela voltou para sua casa para pegar a chave e conseguir entrar, porque a esse ponto ela já estava ficando muito preocupada. E infelizmente, quando ela conseguiu entrar na casa da família Miyazawa, ela se deparou com a pior cena que ela poderia ver em toda a sua vida. Todos os membros da família haviam sido brutalmente assassinados. O primeiro corpo que ela encontrou foi o de Mikio, e ele tinha várias facadas no pescoço e pela sua posição parecia que ele tinha caído da escada. E assim que ela o viu, ela saiu correndo até o andar de cima para ver se encontrava a filha e os netos. E logo no topo da escada, ela já se deparou com a filha, Yasuko e Nina caídas em uma grande poça de sangue. E ambas tinham ferimentos muito parecidos com o de Mikio. E por fim, ao ir no quarto de Ray, ela também encontrou seu corpo, mas, diferente dos outros, ele ainda estava na cama e ele havia sido estrangulado. Assim que a Asahi se recuperou de todo o choque, ela imediatamente ligou para a polícia e quando eles chegaram, eles se depararam com um completo caos. Além, obviamente, dos corpos, a casa estava uma zona com papéis e documentos espalhados por todo o local. E logo atrás do corpo de Mikio tinha uma cômoda com algumas gavetas, onde todas as gavetas estavam abertas com documentos e papéis saindo pelos lados. E uma das gavetas, na verdade, estava faltando, mas rapidamente os policiais encontraram no banheiro e meio que todos os documentos haviam sido jogados lá dentro. E além disso, eles também encontraram algumas bandagens com sangue. No escritório de Mikio tinha uma grande quantidade de dinheiro, mas algo bem esquisito era que a única coisa que estava faltando era a sua jaqueta. Ou seja, obviamente, o motivo por trás do crime definitivamente não foi dinheiro. Após vasculharem a casa, os investigadores viram que a tela da janela do banheiro havia sido cortada e removida. E essa janela fica na parte de trás da casa, muito perto da cerca entre a propriedade e o parque de skate. Dito isso, parecia que o assassino havia entrado exatamente por ali, e para fortalecer ainda mais essa teoria, do lado de fora da casa, na parede, logo abaixo da janela, tinham algumas marcas de pegada. Então, com base nessas informações, os detetives conseguiram chegar em uma ordem cronológica do que eles acreditavam que havia acontecido. Como o quarto de Ray ficava ao lado do banheiro, os detetives acreditam que ele tenha sido o primeiro alvo, até mesmo porque ele foi o único que foi encontrado em sua cama e que foi assassinado com um método diferente. E além disso, o seu quarto era o que mais tinham pegadas. Depois disso, acredita-se que a próxima vítima foi Mikio e que na verdade ele estava trabalhando no andar de baixo. E também acredita-se que em um certo momento ele chegou a ouvir algum barulho, porque provavelmente o assassino não chegou
o mais silencioso que ele conseguia. E quando Mickey ouviu esse barulho, né, esse suposto barulho, ele teria tentado subir as escadas, mas infelizmente no meio do caminho ele se deparou com o assassino e ele começou a atacá-lo ali mesmo. Eventualmente, por conta dos ferimentos, ele acabou caindo da escada e ele tinha muitos ferimentos, principalmente na região das coxas, mas também tinha diversos ferimentos em seus braços, peito e rosto. E a sua causa de morte foi perda excessiva de sangue. E só para vocês terem noção, o seu ataque foi tão violento que tinha um fragmento da faca em seu crânio, que por sinal era uma faca de sashimi. As últimas duas vítimas foram Yasuko e Nina, que estavam no sótão, que era acessado por uma escada dobrável, tipo aquelas de filmes que tem tipo um negócio aqui no teto, aí você puxa e do nada sai uma escada. Era tipo isso. E quando o assassino encontrou as duas, ele começou a atacá-las de forma extremamente brutal. E ambas também tinham muitos ferimentos, mas principalmente na área do pescoço. E lembram que tinha um fragmento da faca no crânio de Mikio? Então, agora o assassino tinha uma faca quebrada, então não estava ali fazendo o trabalho certo. E por conta disso, no meio do ataque, ele foi até a cozinha e pegou uma faca da própria família. E acredita-se que enquanto ele ia pegar essa segunda faca, Yasuko decidiu tentar fugir com a filha, mas infelizmente elas não conseguiram. A causa de morte de Nina foi determinada como lesão na medula espinhal cervical, e além disso, ela estava com 2 dentes faltando, o que indicava que ela também chegou a ser espancada. E após todos esses assassinatos extremamente brutais, o assassino foi até a cozinha e decidiu tomar sorvete. E uma coisa que chamou bastante a atenção dos investigadores foi o fato de que ele não pegou uma colher como uma pessoa normal, ele pegou o pote de sorvete, começou a apertar e começou a morder. Depois disso, ele pegou um chá de cevada, o que foi outra coisa um pouco diferenciada, considerando que tinha cerveja e Coca-Cola na geladeira, mas ele preferiu o chá de cevada. E então, por último, ele pegou alguns band-aids e provavelmente usou em algum ferimento que ele havia causado em si mesmo. Eventualmente, durante a madrugada, ele começou a vasculhar toda a casa, abrindo todas as gavetas, jogando os papéis para cima e despejando alguns na banheira, por algum motivo que nunca saberemos. E na privada foram encontrados alguns itens da bolsa de Yasuko, além da carteira de Mikio, alguns outros documentos, as chaves da casa, uma toalha manchada de sangue e um pote de sorvete, além das fezes do próprio assassino. Pois é. Nesse caso, é muito difícil ter 100% de certeza de alguma coisa, mas o que sabemos é que, sem sombras de dúvida, esse homem misterioso ainda estava dentro da casa a 1h18 da manhã, que foi o horário em que ele decidiu usar o computador de Mikio, onde ele passou 5 minutos criando uma nova pasta e também entrando em um site de um teatro. E parece também que ele chegou a tentar comprar um ingresso com o cartão de Mikio, mas não deu certo. Depois disso, ele entrou no site da empresa de Mikio e mais tarde entrou no site da escola onde Yasuko trabalhava. E também sabemos que teve uma certa atividade no computador às 10 horas da manhã. E por muito tempo, todo mundo achava que tinha sido o próprio assassino que havia acessado o computador às 10 horas da manhã, ou seja, que ele passou a noite inteira lá dentro com os corpos da família. Mas em 2014, a polícia chegou a publicar uma nota onde eles diziam que acreditavam que esse acesso na verdade tinha sido um acidente. Parece que o mouse tinha caído e com isso acessou o computador de alguma forma, meio que só ligou ele porque ele estava meio que hibernando. E então entrou no site da empresa de Mikio, que era a página inicial do computador. E com isso a polícia acredita que esse acesso às 10 horas da manhã tenha sido a Sari, a mãe de Yasuko, no momento em que ela encontrou os corpos e sem querer ela acabou se esbarrando no computador, sem perceber. E foi assim que tudo isso aconteceu. Quando a polícia de Tóquio fez todas essas descobertas, eles ficaram tão horrorizados com a cena do crime quanto a mãe de Yasuko, e eles sabiam que esse caso aterrorizaria toda a nação, principalmente aquela região em específico. Afinal, uma família inteira tinha sido massacrada e aparentemente sem motivo nenhum. Após conversarem com a Sari, ela disse que não chegou a ouvir nada de esquisito naquela noite, algo que chamasse a atenção a ponto de ela imaginar que tinha uma coisa errada. Ela disse que a única coisa diferente que teve foi um baque alto às 11h30 da noite. E a polícia acredita que esse baque foi exatamente Mikio confrontando o assassino
e caindo da escada. E agora vamos falar sobre as evidências. E assim, nesse caso existem muitas evidências, o que é muito surpreendente, e o que é mais surpreendente ainda é que, apesar disso, o caso nunca foi solucionado. A primeira coisa a ser encontrada foi a arma do crime, ou melhor, as armas dos crimes, sendo uma delas uma faca da própria família, enquanto a outra era a faca de sashimi, que foi comprada no dia 29 de dezembro. Além disso, o kit de primeiros socorros da família foi aberto, provavelmente por Yasuko e Nina em algum momento durante o ataque, já que alguns pedaços de bandagem foram encontrados com sangue de Nina. E também foram encontradas toalhas e algumas bandagens ensanguentadas com sangue desconhecido, que provavelmente é do próprio assassino. E como eu falei pra vocês, o agressor também deixou fezes para trás, o que indica que ou ele não fazia a menor ideia de como testes de DNA são feitos, ou ele era tão orgulhoso que ele tinha certeza absoluta de que sairia impune do crime. O que infelizmente foi o que aconteceu. Além disso, ele também deixou na casa sangue, sujeira e pegadas. E com base em análises foi descoberto que essas pegadas pertenciam a um tipo muito específico de sapato chamado Schlesinger. E na verdade esse sapato estava distribuído por todo o Japão, porém a pegada tinha um tamanho super, hiper, mega específico que não vendia no Japão e sim na Coreia do Sul. Mas as evidências que mais intrigaram e surpreenderam os investigadores foram as roupas do assassino que haviam sido deixadas para trás. A roupa que ele tinha usado foi descrita como sendo o tipo de roupa que um skatista usaria, que era um chapéu cinza tipo bucket, uma jaqueta AirTech preta, uma camisa de manga comprida branca e roxa, luvas pretas, um lenço multicolorido sem etiqueta e um lenço preto. E a camisa tinha algumas manchas de sangue e só estavam à venda nas lojas Maruguru, que também vendia os tipos de luvas e chapéu encontrados na cena do crime. E algo que chamou ainda mais atenção era o fato de que o lenço havia sido passado a ferro. O que é um pouco esquisito, considerando que ninguém passa lenço, quase ninguém, e também não batia muito com o estilo de um skatista. Outra coisa que foi deixada para trás foi uma bolsa. Acontece que nessa bolsa foram encontradas algumas coisas interessantes, como por exemplo, um pedaço de uma fita adesiva usada em superfícies de skates, microelementos de uma colônia chamada Dracar Noir, que tinha sido encontrado no lenço, e areia. Sim, areia. Então, obviamente, essa areia foi levada para análise e foi descoberto que ela tinha vindo do sudoeste dos Estados Unidos. Mais especificamente da área ao redor da base aérea de Edwards, que é uma instalação militar que fica a cerca de 160 quilômetros ao norte de Los Angeles, na Califórnia. Agora, como que essa areia foi parar em Tóquio? É uma boa pergunta. Muitos acreditam que isso seja uma prova de que o assassino era um aviador ou que ele trabalhava como empreiteiro em uma empresa que viajava bastante, ou até mesmo um homem que havia feito serviço militar. E uma coisa que fortalece essa teoria do serviço militar é exatamente o lenço que havia sido passado a ferro, considerando que isso seria sim uma coisa que o militar faria. E agora, com essas inúmeras evidências e informações, foi criado um perfil genético do assassino e foi descoberto que ele tinha uma mãe descendente do sul da Europa e um pai do leste asiático. O DNA também mostrou uma sequência especial de genes que só é encontrada em pessoas com ascendência chinesa, coreana ou japonesa. Com isso, a Divisão de Busca Especial de Tóquio chegou a enviar alguns agentes especiais até a Coreia para que eles conversassem com as autoridades locais e verem ali nos arquivos, nos programas, nos dados, se eles conseguiam encontrar e identificar o suspeito, mas, infelizmente, eles se depararam com um grande beco sem saída. O que é surreal, porque eu nunca na minha vida vi um caso com tantas evidências, incluindo o DNA do próprio assassino, e mesmo assim é um caso que não foi solucionado. É bem frustrante. Obviamente, os detetives também ficaram mega frustrados com essa situação e até tentaram ver os parentes da família Miyazawa ou pessoas próximas que pudessem ter algum motivo para matá-los, mas nada foi encontrado e realmente parecia como se eles não tivessem inimigos,
porque todo mundo com quem eles falavam só tinham coisas boas a dizer sobre todos os membros da família. Mais tarde, após os assassinatos, um taxista chegou aí até a delegacia para conversar com os detetives e ele disse que no dia 31 de dezembro ele havia pegado 3 homens de meia idade muito perto da casa da família Miyazawa, em Setagaya, e disse que todos eles estavam agindo de forma extremamente esquisita. De acordo com ele, eles estavam muito quietos até demais, e quando eles saíram do carro, o taxista percebeu que tinha uma mancha de sangue no banco traseiro, porque aparentemente um deles estava ferido. Parece que esse sangue foi testado sim com o sangue desconhecido que havia sido encontrado na casa da família, mas como não tem mais nenhuma informação sobre isso, eu acredito que não tenha sido compatível. E no dia 31 de dezembro, um homem foi até um centro médico na estação Tobnico, que fica a cerca de 112 quilômetros ao norte da casa, para tratar um corte profundo em sua mão. E de acordo com a equipe médica, ele estava super calmo, super tranquilo, o que é bem esquisito e surpreendente, considerando que o seu ferimento era tão profundo que dava para ver, literalmente, o seu osso. Os médicos também disseram que ele tinha cerca de 30 anos de idade e que estava vestindo uma jaqueta preta e jeans, mas ele não deu nenhum nome e nenhum endereço. E caso vocês não se lembrem, a única coisa que estava faltando na casa da família era exatamente uma jaqueta de Mikio. Mas infelizmente essas são todas as informações do caso. Então, vamos falar sobre as teorias. Uma das principais teorias do caso é que o assassino, o agressor, pertencia ao exército ou que em algum momento da sua vida ele tinha feito serviço militar. E essa teoria foi criada exatamente por conta da areia encontrada na bolsa, que foi confirmada como sendo de uma área dos Estados Unidos, onde ficava uma base aérea. E por conta disso, muitos acreditam que o assassino estava estacionado na base aérea de Yokoto, que fica apenas 40 minutos a oeste de Setagaya. Mas também temos que levar em conta que, como não era uma grande quantidade de areia, e sim uma pequena quantidade, talvez essa areia tenha parado ali apenas por acidente. Também é provável que aquela bolsa tenha sido comprada em um brechó, que na verdade é uma coisa que muitas pessoas fazem quando vão comprar itens para skates, e naquela época, anos 2000, o eBay estava em alta. Ou seja, não podemos descartar muitas coisas nesse caso. Outra teoria muito importante é que talvez o assassino fosse um viajante e que ele tenha usado o trem exatamente para fugir dali o mais rápido possível, o que explicaria o porquê diabos que ele não foi identificado até hoje e a casa da família ficava perto de muitas estações de trem. E claro, também existe a teoria de que o assassino ou os assassinos eram membros da gangue de motociclistas que Mikio havia entrado em discussão por conta do barulho. Mas não sei, porque eu acho que talvez se esse fosse o caso, a pessoa já teria sido identificada, considerando que existiam realmente muitas evidências. Mas tudo é possível. Em 2015 foi lançado um livro chamado The Setagaya Family Murder Case, escrito pelo escritor japonês de crimes reais chamado Fumiya Ichihashi. E em seu livro, ele afirma ter reunido todas as pistas e ter conseguido solucionar o mistério por trás da identidade do assassino. Ele disse que a sujeira do sapato do assassino que foi encontrada na cena do crime vem da província de Gyeonggi, na Coreia do Sul, chegando a se referir ao agressor como R, que é um homem que chegou a cumprir pena no exército coreano. Segundo Fumiya, a motivação pelo crime tinha sido dinheiro e que ele sabia que todas as famílias que viviam na área do parque tinham recebido 100 milhões de ienes do conselho local para saírem da área. Mas isso não faz muito sentido, porque como eu falei para vocês, tinha uma certa quantidade grande de dinheiro na casa que permaneceu lá, intocado, além de outros itens de valor. Então, se fosse por conta de dinheiro, tudo isso não teria sido levado junto? Fica aí o questionamento. Hoje em dia, 40 policiais ainda estão trabalhando no caso e eles costumam visitar todas as estações de trem perto da casa dos Miyazawa, distribuindo panfletos com todas as informações sobre as roupas e a aparência do assassino, na esperança de que alguém apareça com novas pistas e que, consequentemente, eles consigam solucionar esse caso. E uma recompensa de 20 milhões de ienes, que é basicamente 760 mil reais, foi criada pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio. Além disso, todos os anos os policiais se reúnem na casa, que ainda está lá até hoje,
para que eles possam prestar as suas homenagens e fortalecer a promessa de que nunca desistirão de tentar levar o culpado à justiça. E por fim, em 2018, a polícia de Tóquio chegou a liberar algumas informações sobre o suspeito, na esperança de que alguém pudesse ajudar. E essas informações eram baseadas em todas as provas encontradas no local, e de acordo com eles, o assassino teria entre 15 e 20 anos de idade na época dos crimes, 1,70 m de altura, e ele era destro. Porém, esse caso permanece um mistério até hoje. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, no Depois da Meia-Noite. E antes de finalizar o vídeo de hoje, eu queria desejar a todo mundo novamente um Feliz Natal. Aproveitem muito e comentem aqui embaixo o que é que vocês vão fazer, se vai ser algo mais familiar, com a família, não, né? Familiar com ninguém. Enfim, ou se vai ser alguma coisa mais com os amigos, ou até mesmo sozinho. Então é isso, até semana que vem!